2 assessores de campanha assassinados na Colômbia, estradas completamente bloqueadas na Bolívia por sindicatos e movimentos sociais, exigindo a queda de um presidente que assumiu há 6 meses, de maneira democrática. Isso não é coincidência. Isso é um padrão que se repete na América Latina e que sempre teve apoio de Luiz Inácio Lula da Silva. Não deixemos isso passar em branco, mas vamos entender e relembrar um pouco dessa história. Vamos lá adiante. Antes de tudo, meu muito obrigado. Este canal YouTube e as minhas outras redes, sendo o eixo principal, atingem entre 3 e 4 milhões de pessoas por mês. Realmente impressionante, que eu não imaginava isso há um tempo atrás. Porém, metade das pessoas que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram nesse canal. E não custa nada, mas ajuda muito o YouTube a continuar distribuindo esse conteúdo para que a gente possa continuar fazendo diferentes vídeos para reflexão. Sempre trazendo o conceito econômico, atrelado, obviamente, a tudo que acontece à nossa volta. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda e muito o YouTube a continuar entregando a todos uma breve reflexão em um país onde cada vez mais pensar se torna proibido. Pois é, a Colômbia vai às urnas agora no dia 31 de maio, daqui a poucos dias. O candidato da direita se chama Abelardo de la Espriella, que ele é do movimento Defensores de la Pátria, e ele está em segundo lugar nas pesquisas. Na noite do dia 15 de maio, 2 membros da equipe dele foram simplesmente assassinados. A mesma história que se repete na Colômbia, sempre a mesma coisa. Roger Maurício Devia, coordenador local, e Éder Fabián Cordona, assessor dele, repito, ambos assassinados. Voltavam de uma atividade de campanha no departamento de Meta, no centro-leste do país, quando 4 homens armados apareceram, fizeram uma emboscada e conseguiram tirar a vida dos 2. A região de Meta não parece ter sido escolhida por acaso. É um dos principais corredores de cocaína da Colômbia e reduto histórico da dissidência guerrilheira, que remonta lá pelo menos dos anos 80. E esse não foi o primeiro episódio. Em junho do ano passado, Miguel Uribe, pré-candidato da direita pelo Centro Democrático, foi baleado durante um comício em Bogotá. 2 tiros na cabeça. Sobreviveu e o atirador tinha apenas 15 anos. Enquanto isso, o presidente atual colombiano, Gustavo Petro, de extrema esquerda, implementou a chamada Paz Total, que na prática esvaziou o combate ao narcotráfico e deu fôlego às guerrilhas. Em espanhol, ele tinha um slogan que chamava "No balazos, si abraços". Imagina isso, você trocar o confronto com balas por abraços, sugerindo que você deva abraçar narcoditadores guerrilheiros. Alguma relação com o discurso hipócrita e politicamente correto que assumiu o Brasil para manter os bandidos nas ruas? Pois é, a extrema esquerda da América Latina atuando de maneira conjunta. Mas qual foi o resultado prático dessas ações de Gustavo Petro? Basicamente, violência política crescente, candidatos fazendo campanha atrás de vidros blindados. Afinal de contas, Miguel Uribe tinha sido atingido por um tiro. E agora, esses outros 2 casos. E para quem é mais novo, na Copa de 94, por exemplo, um jogador foi assassinado depois de ter feito um gol contra pela seleção do seu país. Ou seja, é a prática da guerrilha que continua vigente na Colômbia e apoiada pelo governo brasileiro, por uma mentalidade que não é de hoje, como já veremos. Mas corta agora para a Bolívia, onde o cenário ele é um pouco diferente, mas o roteiro basicamente é o mesmo. Rodrigo Paz assumiu a presidência há apenas 6 meses. É um governo que se auto-intitula de centro-direita. Encerrou quase 20 anos de hegemonia do socialismo na Bolívia, um ciclo que começou com Evo Morales em 2006. 6 meses no poder está Rodrigo Paz e já enfrenta bloqueios de estrada em torno da capital La Paz há quase 30 dias, com manifestantes marchando por mais de 400 quilômetros de rodovia, pedindo o quê? Mais daquilo mesmo que levou o país à extrema pobreza, que é a Bolívia. A mesma regra de sempre. Mantém uma população alienada e ignorante, consequentemente, é muito mais fácil você fazer as suas políticas populistas que se convertem sempre em autoritárias. Qual foi o estopim? Dessa vez, basicamente, uma lei agrária.
Mas esse movimento incorporou rapidamente mineiros, professores e sindicalistas, e que parte dele já exige a renúncia do presidente que acabou de assumir democraticamente há apenas 6 meses. Querem de volta 20 anos do que levou ao país à extrema pobreza. A Central Operária Boliviana convocou uma greve geral por tempo indeterminado. Os bloqueios chegaram inclusive a cortar o fornecimento de oxigênio para os hospitais. Imagina a situação caótica em um país já completamente destruído por 20 anos de socialismo. Faltou oxigênio e faltou alimentos para a capital La Paz. E no centro de tudo isso, sempre ele, mais um parceiro histórico de Lula, o Evo Morales, que é foragido da justiça boliviana com mandato de prisão, acusado de estupro e tráfico de pessoas, e apontado pelo governo de La Paz como principal articulador dos bloqueios. Acho que dispensa comentários falarmos a respeito do histórico de Evo Morales. Obviamente, Evo nega, mas postou nas redes defendendo os movimentos. E aqui está o padrão clássico que se começa a desenhar. A esquerda perde as eleições democraticamente e, em vez de fazer oposição dentro das instituições, usa o aparato social, sindical, indígena para inviabilizar um governo eleito. A esquerda tomou o poder em grande parte no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 na América Latina, tomou as instituições para si, se auto-intitulam Estado, só que um ciclo econômico passa. Quando as ideias não mais funcionam e se tornam óbvias e claras para todo mundo, porque num começo são fáceis de enganar e de manipular a população, eles não aceitam saírem do poder que eles tomaram para si e convocam grande parte dessas revoltas que estamos vendo agora na Colômbia, na Bolívia e já vimos em vários outros países, inclusive aqui no Brasil. Portanto, isso não é nada novo, isso é um método antigo. Hugo Chávez, por exemplo, chegou ao poder na Venezuela em 1999, democraticamente. Evo Morales na Bolívia em 2006, Rafael Correa no Equador em 2007. Ortega consolidou o poder na Nicarágua a partir de 2011. Todos eleitos, todos que uma vez no poder alteraram as constituições, perpetuaram o mandato e foram convertendo democracias em regimes autoritários. No Brasil, algo menos explícito. Mas agora se torna claro quando Lula, nos anos 80, falava que demoraria 40 anos para tomar o poder e as instituições estão completamente sequestradas, inclusive as empresas estatais, centralizando os trilhões de orçamentos da União nas mãos de poucos burocratas. E todos conectados por uma estrutura ideológica comum, o Foro de São Paulo, fundado em 1990 por Lula e Fidel Castro, uma rede de partidos e movimentos de esquerda, extrema esquerda, que coordena a estratégia política em toda a América Latina. Quando Evo Morales, por exemplo, nacionalizou as reservas de gás na Bolívia, prejudicou diretamente a Petrobras. Lula pegou um avião, foi a La Paz, reuniu-se com ele por 3 horas e saiu declarando que o Brasil, abre aspas, reconhece o papel da Bolívia de definir sua autonomia sobre suas riquezas naturais. Prejuízo para o Brasil, apoio ao aliado. Quem não lembra do BNDES financiando na Venezuela, em Angola, em Cuba, várias obras de infraestrutura que inclusive são carentes aqui no Brasil. Quando Maduro fraudou as eleições na Venezuela, Lula disse, abre aspas, gostemos dele ou não, a Venezuela tem um presidente eleito. Quando Ortega fechou igrejas e prendeu padres na Nicarágua, o PT chegou a publicar uma nota de apoio às eleições do país. De verdade ainda não está claro para todo mundo? O que fica muito óbvio, que o PT sempre manteve compromissos com esses governos, mesmo quando eles foram se tornando regimes ditatoriais. Isso, inclusive, a grande mídia chega a assumir. Mas tem um detalhe que pouca gente para pensar. Essa solidariedade não é gratuita, ela é ideológica e ela é, acima de tudo, estratégica. O PT e o Lula, por exemplo, foram defendidos publicamente por Cuba, pela Venezuela e pelos movimentos do Foro de São Paulo quando Lula foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, mesmo com todas as provas explícitas para o mundo como um todo. A rede funciona nos dois sentidos. Quando Rodrigo Paz, presidente da Bolívia, assumiu o governo atual e tentou implementar reformas de mercado, quem articulou a resistência nos bastidores? Os mesmos movimentos sociais que por 20 anos foram financiados e legitimados por essa rede, inclusive pelo Brasil. Começa a ficar mais claro ainda ou não? E hoje, em 2026, com Lula concorrendo à reeleição contra Flávio Bolsonaro, ao que se parece, o padrão se repete dentro do Brasil. Qualquer tentativa de reformar o Estado, cortar gastos,
reduzir intervenção, baixar os impostos, encontra o mesmo instrumento: a mobilização extraparlamentar para inviabilizar a redução da máquina pública, para que eles continuem no poder. O que acontece na Colômbia e na Bolívia não são apenas meras notícias, são aulas de ciência política aplicada. A esquerda, a extrema esquerda latino-americana tem um método testado. Chegar ao poder pelo voto é o primeiro passo. Consolidar esse poder pelo controle do Estado e dos movimentos sociais. E, por fim, quando ele perde as eleições, porque as ideias são antiquadas, mofadas, retrógradas e o dinheiro acaba, eles tentam inviabilizar o adversário pela violência, pelo bloqueio e pela pressão institucional. Instituições essas que foram controladas, sequestradas por essa extrema esquerda depois de décadas no poder. E no Brasil, sob Lula, não foi apenas um espectador neutro nesse processo todo na América Latina. Foi parceiro ativo, ideológico, financeiro e diplomático. Os fatos mostram, apenas não vê quem não quer. Enquanto isso, trabalhadores colombianos veem candidatos da oposição sendo assassinados. Bolivianos em La Paz não têm oxigênio nos hospitais, nem comida em todas as áreas, porque as estradas estão bloqueadas. E o debate que deveria estar no centro das eleições de 2026 no Brasil é exatamente esse. Qual modelo a gente quer? O da liberdade com instituições que funcionam, relativamente pelo menos, ou da solidariedade com quem destrói democracias vizinhas, oprime a própria população e mantém a todos perpetuados na pobreza? A resposta fica clara. Se o Brasil quiser caminhar ao contrário do mundo desenvolvido, que reeleja Lula. E afinal de contas, tudo isso faz preço. Eu vou deixar o QR Code na tela para que a gente possa falar a respeito do seu perfil, com a minha equipe e comigo diretamente. Como nos protegermos disso, como aproveitarmos as oportunidades que de fato eu acredito que estamos vivendo por uma possível e provável mudança. Mas a pergunta ela é extremamente legítima. Qual caminho nós queremos seguir? Da perpetuação da pobreza através de mentalidade antiquada, marxista, que há 150 anos nunca deram certo, apenas um respiro no início, afinal de contas é carregada de anabolizante, ou algo que mostra um avanço sustentável no longo prazo? A escolha, mais uma vez, está debaixo de nossos olhos, que a maioria possa escolher. E se infelizmente uma maioria optar pela busca da eterna pobreza, o que nos cabe é buscarmos proteção, refletirmos e cada um tomar as suas próprias decisões. Seguimos.